2. As palavras podem ser usadas para fazer o bem. Não importa qual seja nosso problema físico, quando o médico nos examina, quase sempre diz: mostre a língua. Este princípio aplica-se à vida cristã, pois aquilo que a língua faz revela o que está dentro do coração. O discurso incoerente dá testemunho de um coração dividido, porque a boca fala do que está cheio o coração. Mateus capítulo 12, versículo 34. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Tiago capítulo 3, versículo 10. Aquilo que dizemos pode ajudar ou magoar outras pessoas. Quando recapitulamos algumas imagens referentes às palavras encontradas em Provérbios, vemos que nossas palavras podem promover a beleza e o valor, a nutrição e o refrigério, bem como cura do ser interior. Mas o poder extraordinário das palavras também se revela de outras maneiras positivas. Nossas palavras podem promover a paz ao invés da guerra. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15, 1. O homem iracundo suscita contendas, mas um longânimo apazigua a luta. Versos 18. Salomão não estava nos aconselhando a abrir mão da verdade, nem a considerar certo aquilo que está errado. Antes, estava nos aconselhando a ter um espírito manso e uma atitude conciliatória ao discordar de outros. De modo, podemos acalmar uma situação e facilitar uma resolução pacífica. Mais uma vez, o cerne da questão é o estado em que se encontra o coração. Se existe uma guerra em andamento dentro do coração, nossas palavras serão mísseis destrutivos, não remédios curativos. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja, amargurada, se por acaso tendes em vosso coração inveja, amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Tiago capítulo 3, versículo 14. A sabedoria terrena nos aconselha a lutar por nossos direitos, a fazer de todo desacordo uma situação em que alguém deve ganhar e alguém deve perder. Mas a sabedoria busca uma situação em que todos possam sair ganhando e que fortaleça a unidade do Espírito no vínculo da paz. Efésios 4:3. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Tiago capítulo 3, versículo 17. Colocar tal sabedoria em prática significa ter a atitude descrita em Filipenses capítulo 2, versículo 1 ao 12. A atitude de Jesus Cristo. Nossas palavras podem ajudar a restaurar aqueles que pecaram. Como pendentes a joias de ouro puro, assim é o sábio repreensor para o ouvido atento. Provérbios capítulo 25, versículo 12. Não é fácil repreender alguém que está errado, e devemos admoestar com espírito manso e amoroso. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Mas, ainda assim, devemos fazê-lo. Adular os que estão desobedecendo à palavra de Deus só serve para corroborar seu pecado e ainda nos torna cúmplices dos transgressores. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Provérbios 28, versículo 23. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abomina
porque abandona a repreensão, anda errado. Provérbios 10, 17. Em Mateus 18, do versículo 15 ao 20, Jesus explica o procedimento para ajudar a restaurar um irmão ou irmã que pecou. Em primeiro lugar, devemos ter uma conversa pessoal e confidencial com o transgressor, confiando em Deus para mudar o coração da pessoa. Se isso falhar, devemos tentar novamente, dessa vez acompanhado de testemunhas. Caso isso também falhe, aquilo que era confidencial deve se tornar público, e a igreja deve ser informada do que se passa. Se o transgressor se recusar a dar ouvidos à igreja, deve ser excluído como se não fosse cristão. É evidente que ao longo desse processo, devemos estar sempre em oração fervorosa, buscando o auxílio de Deus para nós e também para aqueles que estão tentando ajudar. Nossas palavras podem instruir os ignorantes. A língua dos sábios derrama o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. Provérbios capítulo 15, versículo 7. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. Provérbios 16, 21. Apesar de haver muitas coisas boas e proveitosas para aprender nesta vida, tão breve que temos aqui na terra, a mais importante de todas elas é a sabedoria de Deus, encontrada na palavra de Deus, Provérbios 8, versículo 6 ao 8. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, tudo o que possuis, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Provérbios 4, versículo 7. Depois de adquirirmos sabedoria, devemos compartilhá-la com outros, pois nos lábios do prudente se acha sabedoria. Provérbios 10, 13. Quer sejam pais ensinando seus filhos, Deuteronômio capítulo 6, versículo 1 ao 13. Mulheres mais velhas ensinando as mais jovens, Tito capítulo 2, versículo 3 ao 5. Ou os líderes espirituais da igreja ensinando a próxima geração de cristãos, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. A instrução correta é essencial para a continuidade da obra de Deus. Toda a igreja local está a apenas uma geração de extinção. Se não ensinarmos a verdade de Deus à geração seguinte, é possível que não tenha mais uma igreja. Apesar de todos os livros e periódicos publicados e todos os programas cristãos de rádio e de televisão, vivemos em tempos de grande escassez do alimento da palavra de Deus. Amós capítulo 8, versículo 11. As pessoas frequentam cultos e reuniões especiais de todo tipo, compram bíblias e livros, ouvem e assistem a emissoras de rádio e de televisão cristãs. No entanto, parecem haver poucas evidências de que todo esse aprendizado está realizando mudanças significativas nas famílias, igrejas e na sociedade como um todo. Várias pessoas que se dizem cristãs são espiritualmente analfabetas quando se trata dos fundamentos da vida cristã. Precisamos encarecidamente de homens que obedeçam a 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, e de mulheres que obedeçam a Tito capítulo 2, versículo 3 ao versículo 5. Do contrário, teremos uma igreja ignorante. Nossas palavras podem salvar os que estão perecendo. A testemunha verdadeira livra almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. Provérbios 14, versículo 25. Apesar de poder ser aplicada a nosso testemunho pessoal de Cristo aos perdidos, Atos capítulo 1, versículo 8. Esse versículo, na verdade, se encontra no contexto de um tribunal. Em Israel, um réu poderia ser condenado com base no testemunho de 2 ou 3 pessoas. Se o caso envolvesse crime capital, essas testemunhas deveriam ser as primeiras a atirar as pedras na execução. Deuteronômio capítulo 17, versículo 6, versículo 7.
A lei proibia o falso testemunho. Êxodo capítulo 20, versículo 16, Êxodo capítulo 23, versículo 2, Deuteronômio capítulo 5, versículo 20. E o culpado de perjúrio recebia o mesmo castigo que o acusado teria recebido. Deuteronômio capítulo 19, do versículo 16 ao versículo 18. Se meu testemunho pudesse salvar uma pessoa inocente da morte, e eu me recusasse a falar, meu silêncio seria um pecado extremamente sério. Livra os que estão sendo levados para a morte, e salvo os que cambaleiam indo para serem mortos. Se disseres, não soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Provérbios 24, versículo 11 e versículo 12. Seja para salvar prisioneiros da execução ou pecadores do julgamento eterno. Não podemos alegar que foi por ignorância que permanecemos indiferentes. Nossas palavras podem encorajar os aflitos. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Provérbios capítulo 12, versículo 25. O homem se alegra em dar resposta adequada e a palavra a seu tempo, quão boa é. Provérbios capítulo 15, versículo 23. Quando estamos caminhando no Espírito diariamente, sendo ensinados pelo Senhor, sabemos como dizer boa palavra ao cansado. Sabemos como dizer boa palavra ao cansado. Isaías capítulo 50, versículo 4. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Provérbios capítulo 16, versículo 24. De acordo com um dos regulamentos da Marinha Real Britânica, nenhum oficial pode se dirigir a outro de modo desanimador quando de sua exoneração. Devemos praticar esse regulamento em casa e na igreja. Todos precisamos ser como Barnabé, filho de exortação e encorajamento. Atos capítulo 4, versículo 36 e versículo 37. Quase no final de seu ministério, um pregador inglês da era vitoriana disse: se eu pudesse exercer meu ministério outra vez, pregaria mais para os corações quebrantados. Jesus veio para curar os quebrantados. Lucas 4, 18. E devemos dar continuidade a seu ministério com palavras de encorajamento e de esperança.